Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, caríssimo Monsenhor Rafael, pároco desta Igreja Catedral, caríssimo Padre Jamil, vigário paroquial, caríssimo Padre Marcel, que é o padre responsável por acompanhar a organização e a motivação da campanha da fraternidade na nossa arquidiocese. Queridos irmãos e irmãs, hoje nos reunimos para iniciar o tempo da Quaresma. É este o grande objetivo. Nós católicos nos reunimos para dar o primeiro passo em direção a Cristo ressuscitado. E ao fazermos isso, já começamos a trilhar o caminho para Jerusalém. E Nosso Senhor nos acompanhará neste caminho para a sua glória sem fim. Glória preparada desde o princípio dos tempos. Jesus Cristo, nosso Senhor, entregou-se na cruz por nós, para nos libertar do pecado e da morte, para nos libertar de tudo aquilo que nos faz ficar distantes de Deus e distantes uns dos outros. Portanto, hoje é um dia memorável, uma vez por ano que nós nos encontramos para este momento, para esta Eucaristia, e vamos levá-la até o final deste ano, se Deus quiser. Ouvimos o Evangelho de Nosso Senhor. Nós somos no mundo atropelados por tantas coisas, pressionados por tantas situações. Somos às vezes, pensamos assim, obrigados a fazer tantas coisas para as quais nós não nos preparamos, não nos decidimos. Mas por que tudo isso acontece assim? Sem preparação, às vezes na correria do dia a dia. Nós fazemos as coisas às vezes sem pensar, porque a sociedade vive desse modo, o mundo gira deste modo. Mas nós precisamos de tempo, precisamos ter tempo para nós, para Deus, para os irmãos. Não podemos aceitar o ritmo, esse ritmo frenético da sociedade. Temos que encontrar tempo para as coisas fundamentais, para aquilo que é essencial, para aquilo que é importante de fato. O Evangelho de hoje nos dá 3 elementos que devem ser as atitudes que nós tomamos durante a vida para garantir este tempo. Jesus faz uma comparação entre aqueles que fazem de um jeito e aqueles que devem fazer segundo o seu ensinamento. Se nós jejuamos, se nós rezamos, se nós fazemos as coisas segundo a vontade de Deus, se nós damos a nossa esmola por amor, por aceitação da vontade de Deus, se nós fazemos isso segundo o que Nosso Senhor nos ensina, nós teremos tempo. Nós não seremos pessoas que vivem correndo à toa para conseguir o quê? A Sagrada Escritura diz que tudo isso é vaidade. Nós corremos demais, fazemos demais, não nos damos conta das pessoas que estão ao nosso redor, não nos damos conta das situações que às vezes nós mesmos criamos. Por quê? Porque não temos tempo. O tempo nos atropela. Alguns dizem que o tempo está mais curto e que nós temos essa sensação de que o tempo passa mais rápido, mas não é o tempo que passa mais rápido. O tempo é o mesmo e sempre será o mesmo até o final dos tempos. Nós é que fazemos mais, nós é que corremos mais e temos a sensação de que não conseguimos fazer nada num dia só, porque nós fazemos tudo assim sem pensar às vezes. Entramos num ritmo quase que de uma máquina que tem que fazer a sua função e pronto. Nós devemos conseguir tempo. Esse é um grande desafio para os nossos dias. Nós inventamos muita coisa, temos como
elemento importante a tecnologia, que deveria facilitar a nossa vida, deveria nos dar mais tempo. Mas parece que quanto mais especializado o tempo, quanto mais a tecnologia é importante e é aprimorada, menos tempo nós temos. Precisamos deste tempo. Como é que nós fazemos? Tomar atitudes. A primeira atitude que o Evangelho nos dá como indicação. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti. A esmola é um gesto do coração, é um gesto de oferta, não de pagamento, não de dar o que sobra, não de dar o resto. A esmola é aquilo que vem do coração. E desde sempre a igreja sempre ensinou a todos nós a fazermos tomarmos essa atitude, darmos esmola. A igreja, muitas vezes nós dizemos que vive de esmolas, mas uma sociedade como a nossa, interesseira, uma sociedade que se deixa orientar pelo mercado, pelo consumo, por aqueles que têm dinheiro, por aqueles que podem comprar tudo, não aceita esse gesto simples e pequeno que é dar uma esmola. A esmola nos vem do Evangelho através daquele trecho em que Jesus faz os discípulos observar uma viúva que coloca no tesouro do templo uma moeda pequena, que não tem muito valor, mas era tudo que ela tinha. Isso é esmola. Dar esmola nós não damos de qualquer jeito. Se nós damos, devemos fazer isso como quem tem fé, como diz o Evangelho, sem fazer anúncios, sem dizer que nós somos caridosos, que nós estamos fazendo isto ou aquilo. Muitas pessoas fazem para serem vistos, mas nós não podemos fazer para sermos vistos. O único que deve ver o que nós estamos fazendo é Deus, nosso Pai. Ele pode nos recompensar, ninguém mais. Atitude importante, reconhecimento da grandeza de Deus. Segunda atitude que o Evangelho nos apresenta e nos pede: quando orardes, não sejais como os hipócritas, para que os outros vejam. Outra vez, nós não rezamos para que as pessoas vejam que nós estamos rezando, rezamos porque estamos diante de Deus. Quando nos encontramos para a Santa Missa, para adoração ao Santíssimo, para rezarmos o terço, para fazermos um momento de oração, de meditação da Palavra de Deus, fazemos isso por quê? Por causa de Deus, não por causa das pessoas que irão nos ver. Nós não fazemos isso porque tem plateia, nós não rezamos porque existe uma plateia, nós rezamos porque nós estamos diante de Deus e Deus está olhando para nós, para que Ele nos enxergue fazendo aquilo que é da sua vontade. Atitude de oração é de contemplação do mistério de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia. Deus nos ajuda, mas nós precisamos nos dar conta disso. Deus não é um fazedor de coisas, e nós não somos pedintes para Deus, não podemos ser. A nossa oração deve ser uma oração que brota do coração diante de Deus. Quando jejuardes, a terceira atitude, não fiqueis tristes, com o rosto triste, mas façam de modo diferente. Lavem a cabeça, perfumem a cabeça, se apresentem de modo novo, porque Deus deve ver isso, não as pessoas. Nós não devemos fazer para que as pessoas enxerguem isso, mas para que Deus acolha o nosso sacrifício e a nossa penitência. Por isso, caros irmãos e irmãs, nós somos convidados a mais uma vez, a mais um ano, fazermos este caminho para o Calvário de Cristo e para a sua ressurreição. Trilhemos este caminho seguindo o exemplo de nosso Senhor, que soube vencer a tentação, soube vencer o pecado, soube vencer as situações que não eram favoráveis a Deus, para que Deus fosse conhecido, louvado e amado. No Brasil, a igreja a cada ano nos propõe uma reflexão, e este ano
nos propõe um tema para nos ajudar a caminhar nesta quaresma: a fraternidade e a superação da violência. Nós poderíamos nos perguntar, mas o que tem a ver a violência com a fé? Não tem nada a ver e não pode ter. Mas nós vivemos num ambiente violento, nós vivemos uma sociedade violenta, vivemos em climas violentos, e a violência não está fora, viu? Não é lá nas guerras do Oriente Médio que tem violência, não é do outro lado do mundo. A violência nos persegue até dentro de casa. Nós temos violência na família, violência na escola, violência no trânsito, violência no relacionamento diário com as pessoas, violência no tratar, no fazer negócios. Vejam como é que nós estamos. Por que é que existe tudo isso que nós estamos vendo, ouvindo, e às vezes até com certo grau de desesperança? Nós não podemos perder a esperança jamais, mas olhamos para tudo e ficamos atormentados, porque existe violência. A violência é a prática de algumas coisas que nós deveríamos superar antes: desamor, egoísmo, querer tudo para si, não considerar os outros, desrespeitar a vida humana, fazer com que os outros sejam menores. Tudo isso vai gerar violência. Alguns acham que você deve acabar com a violência. Nós temos que terminar com a violência. Já começamos errado, porque nós queremos fazer violência contra a violência. De que jeito que nós vamos acabar com a violência? Fazendo violência. Por isso a igreja nos aconselha a não terminarmos com a violência, mas superarmos a violência. Se nós superamos, ela não virá mais. Se nós acabarmos com ela, nós estamos produzindo um pouco mais de violência. São gestos e atitudes que vão demonstrar se nós estamos superando ou não a violência. Gestos de carinho para com os outros, de respeito, gestos, mesmo que nós tenhamos a vida corrida, do jeito que nós já falamos, mas precisamos dar tempo para que as nossas atitudes, os nossos gestos sejam gestos de quem tem fé, de quem ama o próximo como Deus quer que nós amemos. Por isso, o lema, o texto bíblico que ilumina esta superação da violência, no Evangelho de São Mateus, é quando Jesus diz que nós somos todos irmãos. Como é que nós vamos vencer a violência? Como é que nós vamos acabar com a violência? Como é que nós vamos superar a violência? Através do amor. Nós só podemos acabar com o mal se nós fizermos o bem. Só podemos acabar com a guerra se nós fizermos a paz. Só podemos acabar com climas e ambientes de violência se nós produzirmos ali paz, fraternidade, respeito, amor. Então nós somos convidados a superar a violência lá onde nós estamos, no trabalho, na família, no bairro. Outra vez, a violência não está do outro lado da terra, está muito próxima de nós. Nós temos que começar por nós mesmos a superar as atitudes de violência. O Santo Padre nos diz na sua mensagem para a quaresma desse ano, todo ano o Papa escreve um texto como uma mensagem para nós católicos do Brasil e para todo o povo brasileiro no tempo da quaresma, no tempo em que nós vamos ser provocados, por assim dizer, por este tema da campanha, que é a superação da violência. E o Papa escolheu um tema do Evangelho que diz assim: porque se multiplicará a iniquidade, vai resfriar o amor de muitos. Este é um tema bíblico que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículos 12. E o Papa começa dizendo: nós nos encontramos outra vez e nos encontramos na Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os anos fazemos isso. Esta mensagem, diz o Santo Padre, quer ajudar toda a igreja a viver nesse tempo de graça, não tempo de violência, não tempo de desamor, mas tempo de graça, com alegria, com verdade. É um tempo propício. Esta frase do Evangelho que o Papa escolheu, porque se multiplicará a iniquidade, vai resfriar o amor de muitos, está
naquele discurso de Jesus sobre o final dos tempos. Então nós teremos perseguições, tristezas, guerras, fome, tudo aquilo, e muitos, ao verem isso, vão ficar desanimados, esfriarão, vão ficar sem sentido. E o Papa nos pede que nós tenhamos cuidado, porque existirão pessoas que irão propagar isso. O Papa chama de falsos profetas. Escutemos esse trecho, diz o Santo Padre, interrogando-nos sobre as formas que assumem os falsos profetas. O Papa faz uma comparação. Uns assemelham-se a encantadores de serpentes, ou seja, aproveitam-se das emoções humanas para escravizar as pessoas e levá-las para onde eles querem. São mágicos, encantam as pessoas, e as pessoas perdem o rumo da sua vida, das coisas. E continua dizendo: quantos filhos de Deus acabam encadeados, amarrados, pelas adulações de um prazer de poucos instantes que se confunde com felicidade? Quantos homens e mulheres vivem fascinados pela ilusão do dinheiro, quando este, na realidade, os torna escravos do lucro, de interesses mesquinhos? Quantos vivem pensando que se bastam a si mesmos e caem vítimas da solidão? Isso nós vemos, a experiência que a vida traz. Esses falsos profetas, a eles nós precisamos estar atentos, para não nos deixarmos levar. Existem pessoas de coração frio, coração que não pulsa mais como deve ser um coração humano. Na Sagrada Escritura, o profeta diz que Deus virá e irá tirar do nosso corpo o coração de pedra, irá colocar um coração de carne. Nós precisamos ter um coração de carne, para podermos pulsar na intensidade do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós podemos fazer, diz o Papa, pergunta o Papa nessa sua mensagem, se nós detectamos no nosso íntimo, ao nosso redor, os sinais de violência, de desamor, sinais de desrespeito, sinais destas ilusões, saibamos que ao lado do remédio, por vezes amargo, da verdade, a Igreja, nossa Mãe e Mestra, nos oferece neste tempo de Quaresma o remédio doce da oração, da esmola e do jejum. Outra vez, atitudes que devem marcar a nossa caminhada quaresmal: a oração, a esmola e o jejum. Sejam atitudes cristãs, não atitudes de quem tem interesse. Nós somos convidados a fazer o jejum, a fazer penitência na Quaresma. E como é que nós fazemos? Alguns deixam de comer carne, alguns deixam de tomar uma cerveja, alguns deixam de fumar, alguns deixam de cortar o cabelo, cortar a barba. Mas com que intenção? Para quê? Passou a Quaresma, se embrenham outra vez no comer demais, no beber demais, no fazer do corpo uma espécie de Deus. Então, o sacrifício da Quaresma não adiantou, não valeu. Agora, se eu deixo de gastar alguns tostões com aquilo que me dá prazer, o cigarro, a bebida, tantas coisas que eu uso, roupas, apetrechos que eu uso, se eu deixo de gastar, eu faço o que com aquele dinheiro? Aqui que está o sentido da esmola. Este meu deixar de fazer as coisas adquire sentido na medida em que eu faço disso esmola, segundo o Evangelho. O que garante que essas atitudes me deixem melhor? A vida de oração. Eu tenho que colocar tudo isso diante de Deus, meditar a sua palavra, me colocar diante dele e me
propor de novo. Eu sou filho, filha de Deus, e quero ser tratado assim, quero viver assim, e eu quero sentir Deus que me ama, que tem compaixão de mim, que tem misericórdia de mim. Eu não me deixo vencer pelo pecado e pelo mal, mas deixo-me vencer facilmente por aquelas coisas boas. E aí o meu coração pulsa na intensidade do coração de nosso Senhor, que demora para ter cólera, mas rapidamente é misericordioso, amoroso, acolhedor. Que nós sejamos, irmãos e irmãs, nesta quaresma, parecidos com Cristo. Nós nunca seremos, nós somos deuses, somos necessitados da graça de Deus, mas se nos deixarmos tocar pela sua palavra, se nos deixarmos tocar por aquilo que Ele nos ensina, nós seremos parecidos com Jesus Cristo, nosso Senhor. E as pessoas irão reconhecer, através do nosso testemunho, que Deus nos ama a todos, que nosso Senhor caminha conosco, que nós não estamos abandonados, que nós podemos fazer a diferença neste mundo cheio de violência, de discórdia, de desânimos, de interesses. Nós podemos fazer melhor. Que esta quaresma nos ajude e nos inspire para sermos melhores segundo a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.